Paysandu virando SAF nos próximos anos. No vídeo de hoje quero trazer informações tanto de declarações, por exemplo, do Roger Aguilera e outros valores em comparação com as SAFs já negociadas no futebol brasileiro nos últimos anos. Quanto seria, por exemplo, o ideal, esse valor de marca para o Paysandu? Da mesma forma, quero comentar sobre esta importância de uma boa gestão, quais são as dívidas hoje do Papão e, obviamente, sempre fazendo aquela relação com outros clubes dentro do cenário local. Será que é melhor negociar agora ou, por exemplo, caso o Paysandu volte à Série A nos próximos anos? Será que é muito arriscado esperar por uma boa oportunidade? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link também da oleplayers.bet para você começar a apostar, por exemplo, nos jogos deste domingo, além do Campeonato Paraense que você encontra na Oleplayers, também os jogos do Campeonato Inglês, como por exemplo, Arsenal e Liverpool, com a vitória do Arsenal em casa pagando 2,06 a cada real apostado, empate 3,75, vitória do Manchester United diante o West Ham a 1,76, vitória do Chelsea contra o Wolves em casa também 1,65 e o empate entre Bournemouth e Nottingham Forest a 4. Essas e todas as outras odds nos jogos do futebol europeu e também pelos estaduais, como eu estou gravando esse vídeo um pouquinho antes, você encontra, por exemplo, as cotações para o Clássico Repá, as outras partidas também do Paysandu na sequência da temporada lá na oleplayers.bet. Vou deixar todas as informações pelo link da descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre SAF no Paysandu, um assunto bastante recorrente nas redes sociais, pedidos e até mesmo ansiedade do torcedor, alguns favoráveis e outros contra esta ideia. Pelo menos no atual momento, o Paysandu vem sendo muito bem gerido, na minha avaliação, com esta presidência do Maurício Ettinger até o final da temporada de 2024. A partir daí, eu acho que é sim importante o Paysandu buscar um novo caminho, porque esse modelo de presidentes nos clubes do futebol brasileiro já ficou bastante defasado há muitos anos, né? Porque beleza, pode chegar um cara e fazer um bom trabalho, como na minha avaliação vem sendo, do Maurício até aqui, porém a tendência é de chegar outro com outras filosofias e até mesmo em 6 meses ruins acabar endividando o clube, algo que hoje o Paysandu não tem, né? As dívidas, por exemplo, em relação à União, giravam na casa de 5 milhões de reais. Esses números no começo da temporada de 2023 não consegui encontrar atualizações. O Paysandu que, por exemplo, na temporada passada conseguiu quitar mais ou menos 11 milhões de reais em algumas das suas dívidas, então um caminho bastante saneado, por exemplo, para um clube empresa, isso sem considerar que é um clube gigantesco, sem dívidas, com uma torcida enorme, né? Então o valor da marca do Paysandu é algo difícil de se mensurar. Por exemplo, em entrevista do dirigente Roger Aguilera, na ocasião, ele falou o seguinte, até mesmo fez uma comparação em relação ao Cuiabá, entrevista ao Futebol Zoeiro Pará, tá? O Zoeiragem Podcast. Ele afirmou o seguinte, que, por exemplo, hoje o Cuiabá na Série A, ele pode ter um investimento de talvez 300 milhões de reais, né? O que ele arrecada, por exemplo, de direitos de transmissões, vendas, o valor também dos seus jogadores. Se tivesse na Série B, o Roger Aguilera faz uma comparação. Talvez o Cuiabá hoje valeria 50 milhões. O Paysandu também na Série B eles poderiam pagar o quê? 50 milhões, 150 milhões e na Série A até 1 bilhão de reais ou até mesmo 800 bilhões, tá? Imagina o Paysandu na Série A, foi o que ele disse também neste podcast. Então, fazendo uma comparação justa com o Cuiabá, até mesmo o Roger afirmou, né, óbvio isso daí para todo mundo, que o Paysandu tem uma torcida muito maior, uma valorização, um valor da marca muito grande e também vem em valorização após o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, que ainda não é o lugar ideal, não é a casa do Paysandu, aquilo que o torcedor sonha, mas já é um começo em relação às últimas 5 temporadas, né, 2019, 20, 21, 22 e 23, que passou na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, este valor do Roger Aguilera, ele comentou aí mais ou menos 1 bilhão de reais ou 800 milhões, seria sim valores bastante coerentes. Até mesmo eu vi uma entrevista do presidente Fábio Mota do Bahia falando sobre a importância de negociar a SAF quando você está valorizado.
Segundo o presidente do Vitória, houve uma proposta quando o Leão de Salvador estava na Série C do Campeonato Brasileiro para transformação imediata em uma SAF por apenas 200 milhões de reais. E segundo o Fábio Mota, é difícil calcular esse valor, mas ele colocaria pelo menos 5 bilhões mesmo de reais para o Vitória. E acho um valor totalmente coerente, porque os clubes, os primeiros que se transformaram em uma SAF, eles foram negociados de forma imediata. Ou era vendido, ou fechavam as portas, ou ficaria naquele marasmo de Série B, Série C, sem times competitivos. O caso do Cruzeiro, do Vasco da Gama, do Botafogo, até mesmo do Coritiba, que estava já com a dívida bastante gordinha, colocamos assim, no futebol. Então, cenários catastróficos. Então é difícil a gente chegar aqui agora, ou daqui, por exemplo, 15 anos, e falar que foram negócios ruins. Segundo o próprio Fábio Mota, ele diz que hoje é muito melhor para quem compra do que propriamente para o clube. E eu concordo totalmente com essa visão. Então, o Roger Aguilera, ele seguiu mais ou menos dentro dessa linha de raciocínio com alguns dirigentes do Brasil, com clubes saneados, como é o Paysandu, o Vitória, o Goiás tem esse discurso também, o Atlético Goianiense, e vejo que é sim um caminho ok, tá? De analisar primeiramente o cenário. Ainda nessa entrevista ao Zoeiragem Podcast, ele comentou o seguinte, abre aspas: o que buscamos com a consultoria é não ter toda essa dificuldade para realizar a SAF quando tiver que ser feita. Qual o melhor modelo da SAF? Não sei, ainda é algo muito novo, talvez seja o do Fortaleza agora, que é algo mais interno. Bora entender como é, deixar os outros clubes errarem um pouco, pois todos erram nesse processo de SAF. A do Cruzeiro foi muito barato, o Botafogo fala que estão levando dinheiro no banco e não estão pagando. Já o Vasco atrasou um tempo dessa parcela de pagamento. Então, será? Fecha aspas, foi o que indagou o Roger Aguilera. Acho sim, posições válidas, tá? Eu acho que para os clubes que hoje não têm dívida, não precisa de uma loucura. Vai com calma. Por exemplo, o Bahia, na minha avaliação, conseguiu um bom acordo com o Grupo City, mas o Bahia não estava endividado. Ele até estava na Série B do Campeonato Brasileiro, um momento ruim da sua história recente, mas muito mais pelo acaso do que dívidas gigantescas. Um Bahia já saneado conseguiu um bom acordo, tá bom? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses valores e as comparações com outros clubes aqui no futebol brasileiro. Até mesmo em relação a figurões, né, se assim a gente pode colocar, sobre SAF do Paysandu, o Mítico, que é torcedor do Papão, natural de Belém, que apresenta o dono também do Podpah, ele comentou, né, desta vontade, em forma de brincadeira, obviamente, até explicou isso depois nas redes sociais para não causar tanta histeria assim, mas que estava comprando o Paysandu e que faria um timaço até mesmo por conquistas internacionais. É óbvio, né, a gente falando de um clube tão caro como é o Paysandu, não que o Mítico não tenha dinheiro, mas ele poderia comprar talvez um time mais barato aí, de uma segunda divisão estadual ou algo nesse sentido, mas para o Paysandu, obviamente, é um valor muito alto, né? Eu colocaria uma SAF hoje do Paysandu, se fosse para negociar ela direito, cara. O Bahia foi vendido por 1 bilhão, mas como falei, ainda é muito barato, porque são os primeiros processos aqui do futebol brasileiro. Eu estimaria tranquilamente na casa de 2 bilhões de reais, não seria nenhum absurdo. E esse dinheiro, obviamente, destinado ao futebol. Até mesmo o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, na temporada passada, ele disse que imaginava, por exemplo, um fundo de 20 anos por 2 bilhões de reais também. Então acho que seria uma quantia bem justa para o que vale hoje o Paysandu, e buscando dar um salto, porque hoje, como o Paysandu não tem dívidas, né, a gente, por exemplo, esse dinheiro não seria destinado a outra coisa. O Paysandu precisa melhorar a sua estrutura, já está fazendo isso, né, com a criação, enfim, de um novo CT. Acho isso primordial. O Paysandu já tinha que ter feito isso há pelo menos 20 anos, mas enfim, bola para frente. No momento é o que vale, né, o que está sendo feito agora. Acho que um investimento na casa, aí, como o Roger Aguilera colocou, de 1 bilhão para frente não é nenhum exagero, nenhum mesmo, até porque a gente está falando em reais, né? E o real, cada ano que passa, ele acaba desvalorizando frente ao dólar, ao euro, as moedas mais fortes também, que os investidores, geralmente, né, os que chegam aqui no futebol brasileiro. E por que o Paysandu, na minha avaliação, precisa se transformar em SAF? Para ter algo criterioso, seguir uma linha de raciocínio. Na minha avaliação, a SAF não é o que ela faz de bom, não é nada mais do que gerir o clube pensando no longo prazo. Não olhar só como os presidentes fazem,
por exemplo, para a próxima conquista, para a próxima temporada, daqui 3 meses ou para a reeleição, e sim pensar em um Paysandu daqui 15 temporadas, 20 temporadas, como o torcedor quer ver esse time, a forma de jogar, sabe? Eu acho que quando você deixa o dinheiro de alguém, no caso desse investidor, envolvido em alguma coisa, ele não vai querer perder aquele dinheiro. E como você não perde dinheiro, geralmente tendo organização, planejamento e investimentos coerentes. É algo que a gente não vê, por exemplo, em associações, como é, por exemplo, o Paysandu, a realidade geral aqui no futebol brasileiro. Como eu falei, você pode até conseguir um bom presidente, um bom gestor como vem sendo o Maurício Ettinger, mas visando algo de longo prazo, você não pode ficar com o mesmo presidente 10, 15 anos. A filosofia acaba mudando bastante, tá bom? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto. Deixe os valores, a valorização da marca, se você é a favor ou não, por exemplo, de uma SAF, e é algo arriscado, porque não tem como a gente falar, por exemplo, é melhor negociar agora ou esperar o Paysandu voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas e se cair para a Série C do Campeonato Brasileiro também? Quando estava na Série B, o valor acaba sendo maior. E se subir, se negociar, por exemplo, a SAF nesse ano e subir já para a Série A do ano que vem, entende? Então, assim, é complicado você fazer esse tipo de análise, mas negociando por valores justos, um investimento para dar um salto maior, algo que, por exemplo, hoje o Paysandu, mesmo com apoio de torcida e tudo mais, ele não tem a condição financeira de chegar em uma Série A, por exemplo, do Campeonato Brasileiro e oferecer contrato de jogadores pagando R$1 milhão por mês, ou uma compensação financeira de 10 milhões de euros, entendeu? Para dar esse passo a mais, aí sim eu vejo a necessidade de uma SAF não só para o Paysandu, mas também para os outros clubes do Brasil, e você pode incluir todos eles aí, tá? Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Goiás, Cruzeiro, enfim, todos os clubes, eles precisam sim se transformar em uma SAF. A questão é que você não pode fazer isso de qualquer jeito, tá bom? Pode deixar a sua opinião também, o que você pensa a respeito desse assunto, e igual eu falei, sem desespero, o Paysandu está assim bem gerido. Para você pensar em algo a mais, um Paysandu com mais dinheiro, com melhor estrutura, com pagamento, por exemplo, de salários, que hoje é inimaginável, né? Por exemplo, na Série B, vamos colocar aí R$700 mil para um jogador, não tem como o Paysandu fazer esse investimento. Para isso, você precisa de um capital externo e a SAF é o melhor caminho, desde que seja feito de uma forma coerente, tá bom? Pode concordar comigo, discordar e acrescentar o seu ponto também aqui embaixo nos comentários, combinado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da onlyplayers.bet, caso de apostas esportivas, para você começar a apostar. O link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!